Que maravilha, Senhor, é nós estarmos em Tua presença. O nosso corpo físico, no decorrer desse dia, foi alimentado pelo alimento que o Senhor nos concedeu pela bondade e graça do Senhor. Mas agora, o Teu Santo Espírito nos conduziu até aqui, a este monte, a esta casa, a este encontro, para que a nossa alma, Senhor, e o nosso espírito seja fortalecido, para que a nossa fé também seja fortalecida mais em Ti. Nesta noite, ó Deus amado, vem nos fortalecer ainda mais, Senhor. Cuida da nossa vida espiritual, do nosso espírito, de nossa alma, pois a Tua palavra, conforme foi lida nesta noite, nos afirma que Tu és a videira verdadeira e que nós somos o ramo, mas nós queremos ser o ramo enxertado em Ti, recebendo, Senhor, esta maravilha, ó Senhor, que vem de Ti, a vida, ó meu Deus do céu, o intelecto do Deus Santo Espírito nesta noite, vem nos alimentar, vem nos encher, retira de nós tudo aquilo que provém a tristeza, tudo aquilo que provém de fracasso, ó Senhor, que isso seja eliminado de nossas vidas e que nesta noite, ó Senhor, nós possamos ficar mais robustos na Tua presença. Nós já te adoramos nesta noite com um canto de adoração. A igreja glorificou o Teu nome, mas eu penso que está no coração da igreja em continuar te adorando. Portanto, meu Pai, sejamos nesta noite todos nós aqui o verdadeiro adorador, a qual o Senhor procura, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E nós estamos aqui para te adorar em espírito, ó Senhor, que esta oração, que esta adoração seja verdadeira, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a praticarmos a verdade. Continua usando o conjunto coral que vai te adorar, o jovem, o músico, a igreja que vem para ministrar a palavra. Senhor, recebe nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Espírito Santo, tem entre nós livre acesso e manifesta o Teu poder sobre todos nós aqui, pois nós oramos, ó Pai, no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que venceu e nos concede a graça de estarmos em Tua presença. Diga que os louvores transformam
esteja nos visitando nessa noite, queira fazer um sinal para a gente aqui. Amém? Temos uma irmã aqui, fique de pé, irmão, por favor. Glória a Deus, seja bem-vinda. Alguém mais está nos visitando? Temos um irmão também aqui, fique de pé. Mais alguém? Amém? Ninguém? Amém? Se a igreja está alegre, feliz, contente, vamos ficar de pé, vamos saudar em nome de Jesus os nossos visitantes, para que se sintam à vontade. Estamos na casa do nosso Pai, sinta-se à vontade. Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre e leve a sua bênção. E volte. Aleluia. Glória a Deus. Visitamos e seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Estamos todos dizendo nessa igreja. Nós não visitamos e seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós todos dizendo nessa igreja amamos você. Aleluia. Senhor-se à vontade em paz. Estamos na casa do nosso Senhor Jesus. Amém? O coral Santo Junto também pede tudo em ação de graças pela passagem do aniversário da nossa irmã Erlene. Não é isso? Aleluia. Tem sido uma bênção aqui no nosso ministério, tem sido uma bênção no nosso trabalho, principalmente para a missão um jovem e adolescente, nossa secretária, nosso braço direito. Tá bom? Fique de Belém, Deus possa te abençoar. Tanto o coral quanto a igreja estão felizes com mais um ano de vida da irmã Erlene. Digam parabéns. Parabéns, amém. Deus continue abençoando você e sua família. Amém? Vamos ver para falar o nome do Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá. Aleluia. O melhor daquilo que você tem, aquilo que Deus propôs no teu coração, oferte a Ele com alegria, não com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, pedimos, Senhor, nesse momento que possas abençoar os ofertantes, os dizimistas, Pai. Continua conosco durante a ministração desse culto. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que possamos ser um adorador por excelência. Quero oferecer
tenho, aliás, bastante tempo que eu não ministro palavras de Deus aqui. E eu quero convidar você nesse momento para abrir o Salmo 56. Salmo 56. Salmo esse escrito por Davi, um momento de muita aflição, de muita dor, de muito embate e combate. Ele passava por uma luta muito grande e principalmente em se tratando de perseguição. Eu não sei quem aqui está sendo perseguido constantemente, mas se você está, Davi tem uma palavra para você nessa noite. Ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar e me oprime pelejando todo dia. Verso 2 ele diz: os que me andam espionando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Interessante como Davi, ele conversa com Deus na sua intimidade. Ele tem uma intimidade tão profunda que eu acho que não chega nem a 50%. Mas é bom termos essa intimidade com Deus, porque quando precisamos, e nós precisamos todos os dias da nossa vida, e durante a jornada em que aqui estiver, nessa terra, vamos precisar. E aí ele continua dizendo, no verso 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Tem uma versão que diz de uma outra forma, no verso 3, em me vindo, o medo, hei de confiar em ti. Que nada mais é a mesma coisa, só que de uma forma diferente. E ele continua no verso 4 e diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? O que me pode fazer o homem? E aí ele continua dizendo: todos os dias torce as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Ó porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. E aí ele vai falando e conversando com Deus na sua intimidade e em alguns questionamentos que ele faz, mas na certeza de que ele, acima da situação que ele passa, ou que está sendo envolvido, ele confia em Deus. Poder citar. Davi estava nesse período aí do Salmo 56 e de outros aqui, inclusive 57 também. Ele estava fugindo de Saul. Veja, estava sendo perseguido por Saul também. Saul queria tirar a vida de Davi.
E ele fugiu, e sempre fugiu. Me parece, segundo alguns autores, esse amigo nosso, chamado Davi, ele correu de Saul durante 14 anos aproximadamente. E Saul perseguido também. Essa era a história de Davi. Quem é que já teve alguém perseguindo você por 14 anos? Como é que você conseguiria suportar, digamos assim, 14 anos de alguém atrás de você, perseguindo você, querendo tirar a sua vida, matar você e tirar você do caminho? Mas Davi, ele foi filho. E por que ele foi filho? Porque ele confiava em Deus. Quando ele diz, no verso 3, no verso 3, ele diz assim: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Alguém me procurou, eu não vou citar o nome, porque essa pessoa, esse irmão muito querido, está aqui sentado. Ele chegou comigo e a sua esposa também, chorando e precisando de uma palavra. E contou da situação, e nós, ali mesmo onde nos encontramos, aí nesse pátiozinho aí da igreja, do lado de fora, eu vejo um amigo, orei com eles, para que Deus tomasse conta daquela situação e desse solução para aquela situação que ele estava passando. E o nosso irmão, alguns dias e alguns meses depois, veio contar a vitória que ele havia recebido, uma mudança que houve na vida. Eu me lembro que nessa conversa com ele e a sua esposa, eu disse: confie em Deus. Confie em Deus. Talvez eu diga que, mas esse Deus está lá no alto. Ele não é capaz de chegar aqui perto de mim e ouvir as minhas dores, os meus temores. Ele não vai perder o tempo dele de sair de lá e se abalar aqui para a terra e ouvir o que eu tenho para contar para ele. Com certeza esse Deus vai descer e vai te ouvir de pertinho, e você vai ter a oportunidade e, digamos assim, o privilégio de chegar com Deus e dizer: Senhor, eu confio em ti, e por confiar em ti é que eu vou colocar nas tuas mãos a situação na qual estou sendo envolvido e que está tirando a minha paz, está tirando o meu sono. É interessante que Davi, ele começa pedindo a misericórdia de Deus. Você já orou começando pedindo a misericórdia de Deus? Quem aqui, eu gostaria de saber, já fez isso? Começou a oração pedindo a misericórdia de Deus? Esse Deus é tão maravilhoso. Ele está pronto a te ouvir. Quantas vezes eu e Rosana
fizemos isso. Os embates que estavam tendo com outras pessoas, esse Deus provou que Ele é Deus. E nos socorreu no momento certo, no momento exato. Ele não socorreu no momento que eu queria e que eu precisava. Não. Ele veio no momento certo, no momento dele. Às vezes Deus nos permite que alguma situação chegue a nós, seja ela qual for, em qualquer área da nossa vida, e de repente aquela situação chega e te pega muitas vezes de surpresa. Você está preparado para aquela situação? Você então lembra de que você tem um Deus e você recorre a Ele. Coloca diante dele, na sua conversa com Ele, na sua oração, coloca a situação diante de Deus, e Deus já sabe essa situação qual é, mas Ele te ouve, te escuta. Tá bom, meu Senhor, agora eu vou entrar em ação. E quando Deus entra em ação, o homem não pode mais fazer nada. O homem do qual está provocando essa situação em você, ou o problema, a aflição que está apertando você, o seu coração, não consegue mais fazer nada, porque Deus intervém nessa situação e vai preparando você para a solução daquele problema. Ele diz no início da sua oração: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele ainda diz mais, apontando para o homem, porque o homem procura devorar. Ele diz: às vezes é bom, irmãos, a gente dizer a pessoa que está causando mal para a gente e conversar sobre essa pessoa com Deus, mas não para dizer para Deus matar ela. Deus sabe e vai fazer aquilo que Ele deve fazer. E quando Ele intervém em qualquer situação, qual seja ela, ninguém mais pode entrar. Eu já tive uma pessoa numa congregação que passei há muitos anos atrás, lá em Belém, e estava passando por um problema muito sério e está a ponto de desistir até da própria vida. E eu, conversando com a Rosana, eu sempre converso essas situações e sei que ela tem algo para dizer a mais, e a gente trocou alguma ideia e fomos orar, e o Senhor não dizia nada, não respondia nada. E o que aconteceu, irmãos? Esse irmão, todas as vezes que eu me arrumava para ir na casa dele, aconteceu alguma coisa, ou Deus não permitia que eu chegasse lá. E eu não sabia qual era a razão daquilo tudo. Eu continuei orando, até que um dia Deus disse: agora te arruma e vai. Porque quando tu chegares lá, Ele disse, Ele vai confessar. E era justamente, irmãos, esse confessar que estava faltando, algo que ele tinha feito há alguns anos atrás.
E quando ele me viu entrando, esse irmão, ele se falou, poxa, se jogar nos pés, ele disse, não faça isso. Faça isso em nome de Deus, porque Ele está aqui, nesse mundo. O que você tem para dizer, diga. E em seguida ele confessou, disse, pastor, você confessar algo que eu fiz há muitos anos. Minha consciência não tem me deixado em paz até hoje. E foi isso, e ele foi me relatando a situação toda. Eu disse, você crê que Deus perdoa pecados? Eu disse, creio, pastor. E eu aqui demorei muito a confessar o Espírito. E por isso, esse problema todo me causou um grande mal. E naquele dia, aquela tardezinha, já quase chegando hoje, nós oramos ali, de joelhos, com o rosto no chão. Orei para aquele irmão, a esposa não estava, ele até pediu para sair, ele queria conversar sós comigo, a filha também. Então naquele dia foi uma mudança, uma transformação que Deus fez ali dentro do quarto daquele homem. Eu ainda não tinha visto igual. E aquele homem levantou dali perdoado. E o Senhor então começou a trabalhar a vida dele. Você confia em Deus, irmãos? Sim ou não? Os que me andam espiando procuram levar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Quando a gente observa aqui essa leitura no início que Davi faz, a gente lembra de uma situação, no momento em que Jesus está lá no sermão, dando o sermão da montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ele começa falando ali das bem-aventuranças, mas quando ele chega no verso 10, ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, verso 10, ele diz assim: os bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 11 ele continua e diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por mim, por minha causa. Ele continua no verso 12 e ele diz assim: exultai e alegrai. Tem gente que me perguntou, irmãos da igreja, como pastor que eu vou exultar, me alegrar, me regozijar com este homem, com esta mulher me perseguindo? Isso aqui é uma ordem e eu tenho que fazer. Amém? A palavra diz. Ele diz: exultai e alegrai-vos. Por quê? Porque é grande o vosso galardão. Aonde? Nos céus.
porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele para aí não. Jesus continua e diz assim: porque assim perseguiram os profetas que foram antes, assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. Jesus foi perseguido também, mas ele não ficava batendo com os seus perseguidores. Pelo contrário, ele se retirava. Amém? Glória a Deus. Jesus está ali? Amém? Vamos continuar mais um pouco. Davi, irmãos, ele alcança a sua vitória, a solução dessa perseguição, 14 anos, mais ou menos, aproximadamente, da sua vida. E ele sempre se escondeu nesses 14 anos de Saul. Mas ele era um homem que amava a Deus. Era um homem que confiava plenamente em Deus. Sempre que você lê aqui esse texto do Salmo 56, você vai observar isso, não somente o Salmo 56, mas a maioria dos salmos escritos por Davi. Ele vem escrevendo lá no meio, ele fala da sua confiança em Deus, não é no homem. Em Deus. Tem muita gente por aí que confia no homem demais. E faz até perspectiva para aquele homem. Mas a Bíblia nos ensina e nos mostra que devemos confiar em Deus. Ele, depois de dizer isso, ele tem algo aqui que me chamou a atenção no Salmo 56, é que ele chega no verso 4, em seguida ao verso 3. Preste atenção. Ele diz: em Deus louvarei o quê? A sua palavra. Em Deus pus a minha e não terei medo. E aí termina esse verso dizendo: que pode fazer a carne? Se esse homem foi criado por Deus, quem é o homem? Em outro momento ele pergunta: quem é o homem diante de ti, ó Deus? E é mais interessante, que me chamou a atenção, que ele torna a repetir o verso 4, aqui no verso 10. Veja lá, leve lá, mano, coloca lá o verso 10, olha aí. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Esse homem chamado Davi, ele amava a palavra de Deus. Tanto é que, ao escrever os salmos, ele escreveu, a maioria dos salmos foram escritos no deserto, fugindo. Uma boa parte dos salmos dele foram escritos no deserto da Judéia, fugindo de Saul, se escondendo de Saul, em cavernas, correndo pelo deserto. Mas ele tinha tempo, irmãos, no
meio daquela correria toda, será que nós temos que também, na correria toda do dia a dia, pararmos um pouco, frearmos um pouco a corrida que estamos tendo e lermos um pouco a palavra de Deus? Porque é essa palavra, irmãos, que vai nos dar o alimento necessário para a nossa alma. É ela que vai corrigir certas mazelas que estão aqui no coração. E quando eu paro para ler, abro, leio, converso com Deus, você vai ver o que Deus fala no meio de uma correria toda, às vezes um momento difícil que você está tendo no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, até mesmo em casa. Até mesmo em casa. Pare um pouco, abra a Bíblia e leia. Davi, irmãos, ele expõe aqui esse momento aqui tão gracioso, cheio de graça diante de Deus. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não terei medo. Verso 4. Que pode fazer o bom? Se você está passando por alguma situação semelhante, parecida, quase idêntica, não tenha medo. Embora o medo, todas as vezes, ele vai rodear a gente. E ele paralisa a gente. Mas você, lembre-se de uma coisa: você tem Deus. Não é bom? Você tem Deus em você. E é a esse Deus que você deve recorrer. Em Deus louvarei, no verso 10, e torna a repetir de novo: em Deus louvarei a sua palavra, ao Senhor louvarei a sua palavra. 2 vezes ele repete palavra aqui. Em Deus, verso 11, olha a palavra, por favor. Em Deus tenho posto a minha confiança. Em Deus tenho posto e colocado a minha confiança. E não temerei, ou não terei medo do que me possa fazer o homem. Eu tinha um colega, ainda na época estudante, e lá me perseguia, lá pastor descobriu que eu era crente. Escondia meus livros, escondia manual de educação física, escondia a roupa de educação física. Eu procurava montar voluntário, assim, ele ia preparando as coisas. Eu olhava para ele e dizia: Jesus, você ama. E um dia eu vou ver você sentado lá nos bancos da igreja. Isso só faltou pegar uma pedra e jogar em mim. Passou-se os anos, nós saímos do ensino médio e entramos para a faculdade, ele foi para dele, ele foi para a minha. Terminamos, formamos, e eu fui encontrar ele uma segunda-feira lá no Templo Central de Belém, sentado, cantando.
louvando a Deus. Quando eu vi, ele me olhou, eu fiquei parado olhando para ele, até que ele me viu. Ele se levantou, chorando, e me deu um abraço. Ele disse assim: eu estou aqui por causa de ti. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Saí de lá noite, muito alegre, agradecido a Deus o que Ele tinha feito. Fora tantas outras coisas que aconteceram, mas Davi é um exemplo para mim e para você, em termos de perseguição, em termos de luta, de batalha, no nosso dia a dia, na nossa jornada de vida. Davi é esse exemplo de confiança, de fé, de esperar em Deus, de que Ele vai fazer e fará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Alguém chegou comigo uma vez e disse: mas o pastor está reclamando, já tem 2 anos estamos. Espera, agora, Deus prometeu, então agora. Eu já vi muita gente, irmãos, nessa nossa caminhada, eu com a Rosana, já vimos muita gente sendo vitorioso por esperar. Algo estava esperando, mas já estava quase desistindo. Mas aí, Deus é bom, e bom é bom. Quando a gente entende este salmo, as palavras de cada verso, a gente vai entender também quem é Deus. Quem é o Deus que eu confio? E aí encerra o salmo dizendo assim: olha, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus. Ele anda diante de Deus, não é do homem. Para que eu ande diante de Deus na luz dos níveis. Ou seja, quando você ande sob debaixo desta luz. Cada um de nós possamos fazer isso diante do Senhor. Eu comecei o culto hoje cantando 2 hinos da harpa, inclusive Rosana, fizemos isso, e pedi, nem sabia que ela ia cantar o nome, e pedi que ela separasse os 2 hinos, que é o tema da pregação: confiança, fé. E se a gente for, vamos parar na letra dos hinos, o 58 e o 578, nós vamos perceber o quanto Deus é capaz de fazer por nós. Tem gente que não acredita nisso, mas se você der um voto de confiança a Deus, Ele fará e vai cumprir. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Nesse momento, eu sei que tem muitas pessoas, muitos irmãos nossos que estão precisando de oração.
antes de encerrarmos o culto, fique com esta palavra, acredite mais em Deus, confie mais nele, saia daqui confiando, com essa confiança firmada cada vez mais profunda no seu coração, de maneira que quando vier o temor, o medo, como diz o Salmo no verso 3, hei de confiar em ti. Aleluia. Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Viu, irmão de Deus? Confie cada vez mais. Se você confia hoje um pouquinho assim, passa a confiar cada dia mais aumentando a sua frente e deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua família. Sai daqui, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, acreditando no que Deus pode fazer na sua vida, lá no seu lar e na sua família. O pastor Mandará pediu para a gente dizer um recado aqui para a igreja, e no próximo domingo vamos estar aqui. Ele não pode vir hoje por situação de saúde, mas me manda dizer a vocês que os membros e congregados da congregação de Deus estarem presentes no próximo culto, dia 26, domingo, quando ele trará depois uma palavra especial a todos nós. Não sei se alguém aqui está sabendo, mas o pastor está se despedindo do campo de Alumbeu. Está passando o campo para o pastor Enaldo aqui de Marituba. E o pastor não estará assumindo no dia 1º será 1º de agosto, será o culto de transição. Tá? O pastor estará comemorando, o pastor vai estar comemorando 30 anos de pastorado, e em seguida vai haver a transição do pastorado. Então, oremos pelo nosso pastor. Ele precisa de um tratamento de saúde muito sério, e quando você dobrar os seus joelhos em casa, lembre do pastor Ivan e apresente de uma oração. Deus abençoe, irmãos, a todos nós, e continuemos firmes e inabaláveis diante desse Deus tão maravilhoso e deste mundo, irmãos, que nada tem para nos dar. Vamos ficar de pé. Hinos número 58 da harpa cristã, que diz: não tem. Não tem mais contigo. Yeah.
Pai. E com essa promessa que nós oramos agora, Senhor, sabendo, Pai, que Tu estás conosco, que Tu és o nosso protetor, Senhor, que Tu és a nossa segurança, Pai. E nos despedimos aqui neste grande culto, Senhor, ouvindo a Tua palavra, cheio, Senhor, do Teu poder, preenchendo os nossos corações com ela, Pai, nos despedindo da Tua santa paz e segurança. Muito obrigado, Senhor, que Tu possas abençoar cada irmã, Pai, esteja aqui hoje, Pai, ouvindo a Tua palavra, ser com eles, ser com sua família, Senhor. Eu não sei como cada um chegou aqui, mas Tu és o Deus que conhece. E depois de tudo que ouvimos aqui, Pai, temos a certeza que vamos sair daqui seguros nas Tuas mãos, Pai, com a certeza da vitória. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial pelo pastor Ivar, Senhor, que está passando por um grande problema, Senhor, de saúde, do seu corpo físico, Pai, mas Tu és o Deus que cura, Tu és o médico dos médicos, Pai. Isso não é nada para Ti, que Tu possas estar no Teu servo nesse momento, Pai, abraçando, consolando, Senhor, restaurando, Senhor, a sua saúde, Pai, seu corpo físico, dando poder, Senhor, dando graça ao Teu servo, Senhor, por tudo que Ele tem feito, Senhor, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, Senhor, na Tua obra, Pai. Nós cremos nisso. Agora leva-nos em paz, Senhor, a Tua santa paz e segurança para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. E se Tu vieres, Senhor, durante esta semana, leva-nos contigo, Senhor. Se nos prepara, Pai, para o grande culto de domingo, onde estaremos aqui, Senhor, ouvindo novamente a Tua palavra, a ministração da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, Pai. Irmãos, não esqueça de avisar os demais irmãos do CD e para estar aqui todos no domingo à noite para ouvir a palavra do pastor Ivar. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação pelo Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe uma semana abençoada.